Olá, eu sou o professor Gilmar e na aula de hoje nós vamos analisar uma das mais importantes obras da literatura nacional, que é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Antes de começar a análise, vamos tentar enxergar o que o autor fala do próprio livro. O que me interessa é o homem, e o homem daquela região aspérrima. Julgo que é a primeira vez que esse sertanejo aparece em literatura. Procurei auscultar a alma do ser rude e quase primitivo que mora na zona mais recuada do sertão. Observar a reação desse espírito bronco ante o mundo exterior. Isto é, a hostilidade do meio físico e da injustiça humana. Por pouco que o personagem pense, e esse personagem é quase um selvagem, o que ele pense merece anotação. Aqui nós já vemos alguns elementos da postura desse grande autor brasileiro, que é a criticidade, o engajamento social. As obras do Graciliano, Angústia, São Bernardo, todas elas vão apresentar um teor crítico. Sobre o livro Vidas Secas, assim como os demais romances do autor, são romances de tensões críticas, né? Embora o enredo aqui seja muito frágil, porque a montagem é feita pela justa posição de capítulos. Então inexiste, ao contrário do romance tradicional, uma evolução dramática, algo que pudesse crescer episódio após episódio, criando uma evolução de caracteres e um clímax. Para você entender um pouco essa ideia da justa posição de capítulos, é interessante você perceber que tem uma publicação, Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século XX, em que o capítulo Baleia, que está inserido nesse livro que nós estamos analisando, ele está lá como se fosse um conto. Então, esses capítulos eles são soltos, né? O Graciliano ele se inspira na composição do capítulo Baleia num episódio que ele viu no interior do Nordeste, o sacrifício de um animal. Ele mesmo narra que se inspirou num tio, né, para criar os dois meninos, no avô para criar o Fabiano. Então são personagens que fizeram parte, cenas que fizeram parte do cotidiano do Graciliano Ramos. Essa estrutura, né, essa ausência de um enredo, de uma linearidade, o que a gente vê, por exemplo, no famoso romance do Jorge Amado, Capitães da Areia, que é um romance em que o tempo todo tem ação do Pedro Bala e dos meninos, o surgimento da Dora, ou seja, você fica preso pela história propriamente dita. Aqui nós não temos. É como se a estrutura de Vidas Secas fosse similar à incapacidade de Fabiano e dos seus de traçarem o próprio destino. Então, a família sertaneja que está sendo retratada nessa obra-prima é apenas vítima e, por causa de sua impotência, inclusive mental e principalmente mental, não consegue compreender a realidade como um todo, vendo-a de maneira fragmentada e desconexa. Então, essa desconexão entre os capítulos, na verdade, é reflexo da própria incapacidade da família de conseguir compreender a realidade em que eles estão inseridos. Já que eles são limitados intelectualmente, um dos temas é o analfabetismo, a dificuldade de comunicação entre eles, porque no romance o que interessa aqui não são os acontecimentos, mas sim as criaturas que o povoam. Mais importante do que a história propriamente dita são as personagens que estão envolvidas nessa história. Então a estrutura do romance, como nos apresenta a professora Neuza Pinsati, essa fragmentação estrutural corresponde a uma percepção desconexa da realidade por parte das personagens. Essas pequenas ilhas, que são os capítulos, expressam formal e estruturalmente os farrapos de vidas solitárias e desamparadas das personagens. Casulos de vida isolada, na expressão do professor Rui Mourão. Para esse crítico, Vidas Secas é, antes de qualquer coisa, o drama de uma impossibilidade de comunicação humana. Eu vou exemplificar essa incomunicabilidade entre as personagens durante a aula para que você consiga visualizar. Então, quando a gente pensa nessa estrutura, como nós afirmamos, é um romance de desenredo.
ele é desmontável, né? O narrador nos apresenta o mundo através da visão, muitas vezes limitada, das personagens, e não de ações ou de acontecimentos. Essa visão limitada é reflexo da ausência de palavras, né? Nós vamos ver isso no Fabiano, nós vamos ver isso nos dois meninos, tudo isso você vai ver durante a aula. Então, quando a gente considera em termos de linguagem, Graciliano tem uma expressão, né, em que ele coloca que a linguagem não existe para brilhar, né? A linguagem, a palavra existe para dizer. Então, a linguagem do Graciliano, né, na expressão mais comum, é a linguagem, é a palavra que corta como faca. É uma linguagem enxuta, num texto conciso e preciso nas descrições. O Graciliano Ramos não faz muito uso de adjetivo, exatamente por quê? Porque ele vai direto ao assunto, né? Ele não fica com rodeios. É sempre importante a gente fazer paralelo entre um escritor e o outro, e como eu já citei Jorge Amado, eu vou ficar nele. Quando a gente pega essa obra muito bonita, que é Capitães da Areia, perceba que quando ele descreve os meninos, muitas vezes o narrador ele cede à emoção, então ele não poupa adjetivos na caracterização das personagens. Correto? Então, quando a gente fala no livro, vamos dar uma olhada nessa linguagem, o fato, como ela é enxuta. Perceba esse capítulo. Se achassem água ali por perto, beberiam muito, sairiam cheios, arrastando os pés. Fabiano comunicou isto assim à Vitória e indicou uma depressão do terreno. Era um bebedouro, não era? Sim, a Vitória estirou o beiço, indecisa, e Fabiano afirmou que havia perguntado. Então ele não conhecia aquelas paragens? Estava a falar variedades? Se a mulher tivesse concordado, Fabiano arrefeceria, pois lhe faltava convicção. Como se a Vitória tinha dúvidas, Fabiano exaltava-se, procurava incutir-lhe coragem. Perceba então que o autor, né, o narrador da obra, ele vai direto ao assunto. Não temos rodeios, não temos floreamentos como vamos encontrar em outros autores da região. Então essa linguagem marcada por períodos curtos, por frases curtas, né? Então isso demarca, na verdade, mais um elemento, porque aqui a estrutura formal ela está intimamente ligada à estrutura temática. Então, a leitura não corre porque é interrompida pela pontuação técnica que reflete na vida da personagem, cuja vida não flui. Está entrecortada pela necessidade de resolver o problema da sobrevivência. Quando nós visualizamos isso e pensamos nisso, é sempre importante pensar que o Fabiano, assim, a Vitória, os meninos, eles entram num processo de zoomorfização. E a cachorra-baleia, essa importante personagem da obra, ela sofre um processo de antropomorfização. Os dois, homem e animal, são colocados no mesmo nível de miserabilidade. Então essa incomunicabilidade, essa linguagem truncada muitas vezes, ela acaba refletindo, né, o que é a vida da personagem. Eles estão atrás de sobrevivência. Eles estão atrás de água, eles estão atrás de comida, de uma casa. Então, a vida deles, né, a sobrevivência deles depende o tempo todo, né, de pequenas coisas. É por isso que a linguagem reflete tematicamente o livro. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Perceba, uma frase, está aqui, está descrita a paisagem, né? Não precisa mais disso. Você tem o Nordeste, a planície, o juazeiro. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do Rio Seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar, Sinhá Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano, sombrio, cambaio, o aiote a colo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se.
recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Aqui nós temos uma cena triste, né? A luta pela sobrevivência, a caminhada, né, debaixo de um sol ardente na caatinga nordestina, e o autor ele não cede. O autor, o narrador, se mantém impassível, frio, descrevendo aquilo que nós, enquanto leitores, precisamos para compreender a obra. Esse narrador, ele usa o discurso indireto livre, ele mergulha muitas vezes no pensamento das personagens. Claro, né, que os pensamentos são muito limitados em função da ausência de palavras que as personagens, né, elas desconhecem o vocabulário. Então, mas ele mergulha, ele consegue, a gente consegue ver, né, visualizar os pensamentos do Fabiano, os sonhos da Sinhá Vitória. Em cada capítulo, esse narrador situa-se no centro da consciência, ou muitas vezes da inconsciência de cada personagem. Não importam os acontecimentos e sim, mas a reação de cada um diante deles. Como eu falei há pouco, o acontecimento aqui está num segundo plano. O que interessa é como que isso reflete no comportamento da personagem, na reação que essa personagem vai ter diante dessa dura realidade. Tudo o que o narrador atribui às personagens de Vidas Secas, pensamentos, sensações e ações, é verossímil, é convincente. Por quê? Porque, por exemplo, o Fabiano, né, ele não tem uma percepção da realidade mais aguda do que ele, na sua condição de vida, pode ter. O Fabiano, ele não consegue, né? O Fabiano, ele garante a sobrevivência da família porque ele sabe lidar com o meio, ele sabe lidar com a seca, ele conhece a caatinga, ele conhece aquela realidade, mas as percepções de mundo dele, elas são limitadas. Então, quando a gente consegue visualizar isso, nós percebemos a fidelidade do narrador, a verossimilhança daquilo que está sendo narrado. Não tem nada que foge em relação a isso. A incomunicabilidade, que é um dos temas mais importantes aqui do livro, percebe-se que a comunicação entre os membros da família é pré-verbal, onomatopaica, uma interação não simbólica. Esses recursos expressionais vêm diretamente da natureza, como se comprova nos dois exemplos que eu vou dar para vocês. Perceba esse fragmento. Como não sabia falar direito, o menino balbuciava expressões complicadas, repetia sílabas, imitava os berros dos animais, o barulho do vento, o som dos galhos que rangiam na caatinga, roçando-se. Agora tinha tido a ideia de aprender uma palavra, com certeza importante, porque figurava na conversa de Sinhá Terta. Ia decorá-la e transmiti-la ao irmão e à cachorra. Baleia permaneceria indiferente, mas o irmão se admiraria invejoso. Inferno, inferno. Então, quando a gente vê essa questão da incomunicabilidade, né, olhando para esse menino, que aqui é o menino mais velho, né, esse episódio, ele ouve uma palavra inferno e ele luta incansavelmente para compreender o que é o inferno. E perceba que a comunicação dele imita os berros dos animais, o barulho do vento, o som dos galhos. O menino mais novo, quando ele quer se comunicar com a mãe, ele vai lá e puxa a roupa dela. Isso significa, né, a ausência de vocabulário do qual nós falamos. Então, dentro dessa perspectiva, olha esse fragmento que envolve o Fabiano. Fabiano tornou a esfregar as mãos e iniciou uma história bastante confusa, mas como só estavam iluminadas as alpercatas dele, o gesto passou despercebido. O menino mais velho abriu os ouvidos atento. Se pudesse ver o rosto do pai, compreenderia talvez uma parte da narração. Mas assim, no escuro, a dificuldade era grande. Levantou-se, foi a um canto da cozinha, trouxe de lá uma braçada de lenha. Sinhá Vitória aprovou este ato com um rugido. Mas Fabiano condenou a interrupção. Achou que o procedimento do filho revelava falta de respeito e estirou o braço para castigá-lo. Então, quando você observa esse fragmento, né, no capítulo Inverno, é à noite. E como a comunicação deles essencialmente é gestual, e os meninos não estão vendo, e o Fabiano está soltando frases desconexas, eles não conseguem comunicar.
Vale lembrar que o gesto de abanar o rabo feito por cachorro-baleia é muito semelhante aos meios de comunicação das pessoas e tão eficiente quanto eles, porque existe a comunicabilidade entre eles e a cachorra-baleia. Mas entre os humanos, essa comunicação, como nós falamos há pouco, ela é gestual, onomatopaica. Então, há necessidade da luz para que eles possam se enxergar, para que eles possam captar a mensagem. É muito triste quando nós observamos isso, né? É uma obra belíssima, sem dúvida nenhuma, mas daqui nós tiramos a conclusão da importância da educação, da importância da alfabetização. A cidadania, ela passa obrigatoriamente pela educação. Então, dentro dessa linha, o que a crítica literária, esse grande crítico que é Antônio Cândido, perceba o que ele fala. O narrador não quer identificar-se ao personagem. E por isso, há na sua voz uma certa objetividade de relator. Mas quer fazer as vezes do personagem de modo que, sem perder a própria identidade, sugere a dele. É como se o narrador fosse não um intérprete mimético, mas alguém que institui a humanidade de seres que a sociedade põe à margem, empurrando-os para as fronteiras da animalidade. Aqui, a animalidade reage e penetra pelo universo reservado, em geral, ao adulto civilizado. Então, quando a gente percebe o que o Antônio Cândido coloca, é exatamente nessa pegada da animalização, da zoomorfização e da marginalidade social. São seres esquecidos, que ficaram, a ausência do poder público, que também é um dos temas, a ausência de políticas públicas que possam amenizar o sofrimento do homem nordestino. Então é uma obra que quando a gente pensa, e para entender legal, a gente precisa logo de cara visualizar a questão dos capítulos, que como nós falamos há pouco, são capítulos aparentemente soltos, autônomos. São 13 capítulos. O que une, o que faz, o que promove o elo entre esses capítulos é o andar necessário. O livro, ele se dá, na verdade, em 3 movimentos. Eles começam andando a uma certa estabilidade e depois eles terminam andando. O primeiro capítulo, que se chama Mudança, traz os retirantes fugindo da seca e se refugiando na mesma região, alojando-se numa fazenda abandonada, onde vai aparecer a figura do patrão. E o 13º capítulo, Fuga. A família parte para outra região, sugere isso, Nós vamos ver o fragmento, a gente vai fazer essa análise, onde enfrentarão um desconhecido, numa relação de esperança e medo, que é o que marca a vida do nordestino, quando ele sai de lá e vem para os grandes centros urbanos em busca de uma melhor qualidade de vida, e infelizmente não é isso que acontece, acabam lotando as favelas, vivendo em condições subhumanas. Os 2 capítulos são muito sugestivos, porque fuga e mudança, os 2 sugerem sair de um lugar e ir para o outro. A questão é que fuga acrescenta ao significado de mudança o fatal imposto pelo fato de rumar para o desconhecido. Eu mudo porque eu quero, eu fujo porque não tem mais jeito. Então, todo esse drama vivenciado pela família é o que nós vamos acompanhar agora, análise de todos os capítulos de forma mais sucinta, mas através daquilo que é mais importante para você, enquanto estudante, que é o fragmento da obra. Nada substitui a leitura da obra. Por isso, é importante que nós, dentro dessas análises que a gente vem fazendo, a gente tem que ficar o tempo todo buscando ler os capítulos e exemplificando para você de onde o autor tira a sua inspiração para produzir a obra e o que significa os fragmentos dentro do conjunto da obra, para que nós possamos estabelecer as conexões com o movimento literário, inclusive, que é, como eu disse há pouco para vocês, a segunda geração do movimento moderno, a fase regionalista. Ela tem uma pegada
neorrealista, neonaturalista, no sentido de absorção da realidade, no sentido de crítica social. Então isso é fundamental para que nós possamos compreender em sua plenitude a obra que, no caso, Vidas Secas, hoje nós estamos analisando. Então o livro começa com o capítulo Mudança. Miudinhos, perdidos num deserto queimado, os fugitivos agarraram-se, somaram as suas desgraças e os seus pavores. O coração de Fabiano bateu junto do coração de Sinhá Vitória. Um abraço cansado aproximou os farrapos que os cobriam. Resistiram à fraqueza, afastaram-se envergonhados, sem ânimo de afrontar de novo a luz dura, receosos de perder a esperança que os alentava. É tão bonito e é tão triste ao mesmo tempo, porque eles estão numa caminhada, de repente eles avistam a fazenda e eles sentem, né, os dois juntos, eles sentem que ali eles podem deixar de ser nômades, que ali eles podem ter estabilidade, que ali eles podem encontrar tudo aquilo que eles desejam. Mas é doido quando ele apresenta e fala: o coração bateu junto ao de Sinhá Vitória. Um abraço cansado. Olha isso. Resistiram à fraqueza. Ou seja, uma manifestação humana, uma manifestação de carinho, uma manifestação de amor, que é o abraço. Eles resistem a essa fraqueza. Por quê? Porque o sertão exige homens fortes. A seca, a miséria, as explorações pelas quais eles passam exigem que eles sejam fortes. E aqui esse manifesto de amor, na verdade, é um sinônimo de fraqueza. Então, quando a gente visualiza o capítulo Mudança, iam se amodorrando e foram despertados por Baleia, que trazia nos dentes um preá. Levantaram-se todos, gritando. O menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sonho. Eles estão famintos. Fabiano, Sinhá Vitória, os dois meninos, a cachorra-baleia. O papagaio que eles tinham já tinha virado alimento. A Sinhá Vitória sofre muito com isso, com a morte do papagaio, mas não tem outra possibilidade, é o que eles tinham. E aí a cachorra-baleia vem e aparece com um preazinho. Oh, tem comida, oh, que maravilha! Mas olha isso, os menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sonho. Até os sonhos são fragmentados. Exatamente por quê? Em função da dificuldade e da ausência, dificuldade de comunicação e da ausência de vocabulário, como nós falamos há pouco. Sinhá Vitória beijava o focinho de Baleia e, como o focinho estava ensanguentado, lambia o sangue e tirava proveito do beijo. Aquilo era caça bem mesquinha, mas adiaria a morte do grupo. E Fabiano queria viver. Olhou o céu com resolução. A nuvem tinha crescido, agora cobria o morro inteiro. Fabiano pisou com segurança, esquecendo as rachaduras que lhe estragavam os dedos e os calcanhares. Aqui nós já conseguimos começando a perceber uma das características do Fabiano, a força. Quando ele fala, Fabiano queria viver. E é exatamente nessa perspectiva que aparece o Fabiano. Você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E pensando bem, ele não era um homem, era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno, com receio de que fora os meninos alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando, você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades. Simbólica essa apresentação da personagem por vários elementos. Primeiro pelas características físicas, vermelho, queimado, os olhos azuis. O próprio Nordeste, a paisagem nordestina, queimada, os olhos azuis, o céu estalado da seca. E quando ele afirma, você é um homem,
Mas depois ele fala, não, você é um bicho. Por quê? Porque só os bichos resistem a tanto sofrimento, a tanta dor, a tantas dificuldades. Aliás, nem os bichos muitas vezes sobrevivem. Então aqui a luta pela sobrevivência, quando ele demonstra esse orgulho de ser um cabra, né, de ser como um animal, exatamente pela capacidade de reação diante das intempéries que ele vai ter que passar. Então quando a gente pensa, aqui nós temos na figura do Fabiano ainda, né? Então, primeiro capítulo, mudança. Segundo, Fabiano. Terceiro, cadeia. Nesse ponto, um soldado amarelo aproximou-se e bateu familiarmente no ombro de Fabiano. Como é, camarada? Vamos jogar um 31 lá dentro? Fabiano atentou na farda com respeito e gaguejou, procurando as palavras de seu Tomás da Bolandeira. Perceba a dificuldade do Fabiano em comunicar. Isto é, vamos e não vamos, quer dizer, enfim, contanto, etc. É conforme. Completamente desconexa a fala do Fabiano. Levantou-se e caminhou atrás do amarelo, que era autoridade e mandava. Fabiano sempre havia obedecido. Tinha muque e substância, mas pensava pouco, desejava pouco e obedecia. Atravessaram a bodega, o corredor, desembocaram numa sala onde vários tipos jogavam cartas em cima de uma esteira. Desafasta, ordenou a polícia. Aqui tem gente. Aqui eu chamo a sua atenção para dois elementos. Primeiro, como nós já falamos, o Fabiano ele repete muito as frases do seu Tomás da Bolandeira, né, que é um conhecido da família. A bolandeira, né, aquele objeto que é usado nos engenhos de cana-de-açúcar, que já vai mostrando, né, já vai nos preparando para essa ideia da circularidade, né, que a obra apresenta. Até mesmo nós já analisamos isso quando nós comparamos os dois capítulos, né, o inicial e o final. E aqui o Fabiano injustamente vai ser preso, né, em função do desentendimento com um soldado amarelo. Isso é muito importante porque lá na frente do livro, daqui a pouco nós vamos passar por isso, o Fabiano vai reencontrar o soldado amarelo lá na Caatinga. E aí a gente vai fazer uma análise e traçar o paralelo. O soldado amarelo e a figura do patrão são símbolos do poder autoritário. O soldado é a personificação de um Estado injusto, a arbitrariedade que rege as relações humanas no sertão. Para o soldado amarelo, Fabiano é apenas um tipo, o tipo social contra quem ele pode exercer sua discriminação e seu autoritarismo. Lamentavelmente, isso ainda é uma realidade em muitas das periferias do nosso país. Né? A gente percebe esse autoritarismo, essa discriminação, como a forma como principalmente os negros do nosso país são tratados dentro dessa conjuntura. E o patrão é o símbolo do poder econômico opressor, a figura do latifúndio, né? Representa o imobilismo de uma estrutura social que determina o nomadismo dos retirantes. O patrão olha para Fabiano e ele vê apenas, né, a possibilidade de ganhar dinheiro em cima do Fabiano. Ele não enxerga o Fabiano como um indivíduo, como um ser humano. Né? Então, esses símbolos do poder autoritário, eles apenas e principalmente agravam a situação já de miséria, de sofrimento e de dor que as personagens vivenciam. Assim, a Vitória, que tem um nome muito interessante, né? Vitória, talvez seja aquilo que eles desejam, né? Tudo ali era estável, seguro. O sono do Fabiano, o fogo que estalava, o toque dos chocalhos, até o zumbido das moscas davam-lhe sensação de firmeza e repouso. Tinha de passar a vida inteira dormindo em varas? Perceba a onisciência do narrador, ele vem e já entra na cabeça da personagem e mostra para nós o que ela está refletindo. Bem no meio do catre havia um nó, um calombo grosso na madeira, e ela se encolhia num canto, o marido no outro, não podia estirar-se no centro. A princípio não se incomodara, bamba, moída de trabalhos, deitar-se-ia em pregos. Viera, porém, um começo de prosperidade. Corriam, engordavam, eles estão na fazenda, então eles têm uma certa esperança de prosperidade. Não possuíam nada. Se retirasse, levaria roupa, espingarda, baú de folha e troças miúdos.
mas iam vivendo na graça de Deus. O patrão confiava neles e eram quase felizes. Só faltava uma cama. Lá atrás a gente falou pedaços de sonhos. Aqui, quase felizes. Eles desconhecem o significado. Assim como o menino desconhece o significado do inferno e deseja compreender o significado do inferno. O sonho da Sinhá Vitória é a cama. Ela tem uma cama de varas. É lógico, eles são nômades. Então, para ter a cama, eles precisam ter a casa. Então, a cama aqui, ela simboliza a estabilidade que a família deseja. Um lar. Um lar. Só isso que eles desejam. Logo depois veio o menino mais novo. Arredou-se, fez tensão de entender-se com alguém, mas ignorava o que pretendia dizer. A égua, a lasanha e o bode misturavam-se, ele e o pai misturavam-se também. Rodeou o chiqueiro, mexendo-se como um urubu, arremedando Fabiano. A necessidade de consultar o irmão apareceu e desapareceu. O outro iria rir-se, mangar dele. Avisar Sinhá Vitória. Teve medo do riso e da mangação. Se falasse naquilo, Sinhá Vitória lhe puxaria as orelhas. Evidentemente, ele não era Fabiano, mas se fosse, precisava mostrar que podia ser Fabiano. Conversando, talvez conseguisse explicar-se. Conversando, talvez conseguir explicar. O sonho do menino mais novo, né, é ser como o pai. Cortar mandacaru, amansar os brabo. O sonho da Sinhá Vitória é ter uma cama. O sonho do menino mais velho é compreender o significado da palavra inferno. Tudo isso humaniza as personagens. Tudo isso tira, mesmo que sejam fragmentos de sonhos, pedaços de sonho, como o próprio narrador nos apresenta, mas isso simboliza a humanização dessas personagens. Então, quando a gente fala no menino mais velho, como era possível haver estrelas na terra? Entristeceu. Talvez Sinhá Vitória dissesse a verdade. O inferno devia estar cheio de jararaca, sussuarana, e as pessoas que moravam lá recebiam cocorotes, puxões de orelha e pancadas com bainha de faca. Apesar de ter mudado de lugar, não podia livrar-se da presença de Sinhá Vitória. Repetiu que não havia acontecido nada e tentou pensar nas estrelas que se acendiam na serra. Inutilmente. Àquela hora, as estrelas estavam apagadas. Sentiu-se fraco, desamparado. Olhou os braços magros, os dedos finos, pôs-se a fazer no chão desenhos misteriosos. Para que Sinhá Vitória tinha dito aquilo? Abraçou a cachorrinha com uma violência que a descontentou. Não gostava de ser apertada, preferia saltar e espojar-se. A Sinhá Vitória define para ele, né, que o inferno é um lugar quente onde moram os flagelados. O próprio Nordeste. Mas a incapacidade, né, de compreensão do mundo onde eles estão inseridos faz com que ele passe por todo esse drama. E ele encontra conforto onde? Na cachorra. Na cachorrinha baleia, que embora esteja ali naquele momento, ela não gosta de ser apertada. Ela gosta de sentir-se livre. Então, é também curioso aqui nesse fragmento, quando ele fala como era possível ver estrelas da terra. O Fabiano, muitas vezes ele olha para o céu e fala, olha, o céu está cheio de estrelas, tem 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. É exatamente aí que você vê, né, tudo como os capítulos eles vão se conectando, né, com essa necessidade da sobrevivência. Inverno, estação das chuvas, o afastamento do perigo da seca, a tranquilidade de Fabiano que tenta articular uma história, mas ninguém consegue compreendê-lo, como nós analisamos lá atrás em relação à incomunicabilidade. Mas assim, a Vitória tem uma visão mais realista que começa a temer pela possibilidade da enchente. Olha que situação dramática, né? Ou vive muito a seca, ou então vive a enchente, as águas. Esse capítulo Inverno é muito bonita, uma cena em que eles todos estão ali, né, em volta de uma fogueira, em volta, dentro da casa deles, né, e a cachorra-baleia ela vai pulando de um colo para o outro. É ela que estabelece essa relação de afeto entre as personagens, já que a paisagem, as dificuldades, a miséria acabou por torná-los distanciados um dos outros. Capítulo Festa.
Esse capítulo é maravilhoso, é belíssimo o que o Graciliano Ramos faz nesse capítulo. O menino mais novo teve uma dúvida e apresentou-a timidamente ao irmão. Seria que aquilo tinha sido feito por gente? O menino mais velho hesitou. Espiou as lojas, as toldas iluminadas, as moças bem vestidas e encolheu os ombros. Talvez aquilo tivesse sido feito por gente. Nova dificuldade chegou-lhe ao espírito, soprou-a no ouvido do irmão. Provavelmente aquelas coisas tinham nomes. O menino mais novo interrogou com os olhos. Sim, com certeza as preciosidades que se exibiam nos altares das igrejas e nas prateleiras das lojas tinham nomes. Puseram-se a discutir a questão intrincada. Como podiam os homens? Era impossível, ninguém conservaria tão grande soma de conhecimentos. Livres, olha isso, livre dos nomes, as coisas ficavam distantes, misteriosas. Não tinham sido feitas por gente. E os indivíduos que mexiam nelas cometiam imprudência. Vistas de longe, eram bonitas. Admirados e medrosos, falavam baixo para não desencadear as forças estranhas que elas porventura encerrassem. Guardar tantas palavras. É muito louco, né? Quando ele coloca tudo isso na incompreensão do mundo, na incompreensão da realidade, e os meninos não conseguem nomear os objetos que estão diante deles. Esse fragmento é de uma sensibilidade, né? de uma agudez na observação dessa realidade triste do nordestino, exatamente quando o Fabiano, né, quando os meninos aqui que não compreendem a realidade deles, não conseguem nomear absolutamente nada. Né? A gente não quer só comida, né, como diria a composição do Titãs. A gente quer mais do que isso. A cidadania ela passa, como eu disse há pouco para vocês, pela educação. E aí vem o cachorro, a cachorra-baleia. Ela adoece, né? E o Fabiano não vê outra possibilidade além do sacrifício. E a cachorra-baleia, perceba que nesse processo, olha, olhou-se de novo aflita. O que lhe estaria acontecendo? Olha a onisciência. O nevoeiro engrossava e aproximava-se. Sentiu o cheiro bom dos preás que desciam do morro, mas o cheiro vinha fraco e havia nele partículas de outros viventes. Parecia que o morro se tinha distanciado muito. Arregaçou o focinho, aspirou o ar lentamente com vontade de subir a ladeira e perseguir os preás, que pulavam e corriam em liberdade. Começou a arquejar penosamente, fingindo ladrar. Passou a língua pelos beixos torrados e não experimentou nenhum prazer. O olfato cada vez mais se embotava. Certamente os preás tinham fugido. Esqueceu-se e de novo lhe veio o desejo de morder Fabiano, que lhe apareceu diante dos olhos meio vidrados com um objeto esquisito na mão, que é a espingarda. Não conhecia o objeto, mas pôs a tremer, convencida de que ele encerrava surpresas desagradáveis. É como se a cachorra já estivesse percebendo que naquele momento ela morreria. Ela começa a ver o mundo cheio de preás, ela começa a enxergar os preás, né? Porque olha o momento da morte da cachorra, olha como essa descrição é delicada, suave, e como o narrador vai mostrando a bondade, a amizade, o carinho, a esperteza, o senso de responsabilidade, o senso de solidariedade da cachorra-baleia com a família. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria. Certamente, Sinhá Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz num mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos e enormes. Então, nesse fragmento belíssimo, né, a cachorra-baleia se solidariza com a família. Mesmo na hora da morte, ela tem como se fosse uma epifania dos meninos gordos, do Fabiano gordo, de todos bem alimentados. Contas. Aqui a gente volta àquela linha temática do latifúndio, da exploração do patrão. Pois não estavam vendo que ele era de carne e osso? Tinha obrigação de trabalhar para os outros, naturalmente conhecia o seu lugar. Bem, nascera com esse destino, ninguém tinha culpa dele haver nascido com um destino ruim. Que fazer? Podia mudar a sorte?
Se lhe dissesse que era possível melhorar de situação, espantar-se-ia. Tinha vindo ao mundo para amansar brabo, curar ferida com rezas, consertar cerca de inverno a verão. Era a sina. O pai vivera assim, o avô também, e para trás não existia família. Cortar mandacaru, encebar látegos, aquilo estava no sangue. Conformava-se, não pretendia mais nada. Se lhe desse o que era dele, estava certo. Não davam. Era um desgraçado, era como um cachorro, só recebia ossos. Por que seria que os homens ricos ainda lhe tomavam uma parte dos ossos? Fazia até nojo pessoas importantes se ocuparem com semelhantes porcarias. Como eu disse durante a aula, é importante você perceber que Fabiano tem consciência de que é explorado. Ele só não consegue reagir a essa exploração em função da ausência de vocabulário que a gente insistentemente está chamando a sua atenção, porque é um dos elementos mais importantes do livro. Então, quando a gente pega esse capítulo, o Contas, as injustiças, o Fabiano já está numa situação, a família já começa a vivenciar de novo o drama. E aí agrava com essa questão do soldado amarelo. O soldado amarelo se perde na Caatinga. Recordam-se daquele fragmento lá atrás do soldado amarelo, que ele injustamente coloca o Fabiano na cadeia, no capítulo 3º? Olha a possibilidade de vingança do Fabiano. Aprumou-se, e aí o soldado amarelo encontra o Fabiano, pede uma dica para o Fabiano para sair da Caatinga, e aí o Fabiano, vamos ver o fragmento. Aprumou-se, fixou os olhos num do polícia, que desviaram. Um homem. Besteira. Pensar que ia ficar murcho o resto da vida. Estava acabado? Não estava. Para que suprimir aquele doente que bambeava e só queria ir para baixo? Inutilizar-se por causa de uma fraqueza fardada que vadiava na feira e insultava os pobres? Não se inutilizava. Não valia a pena inutilizar-se. Guardava sua força. Vacilou e coçou a testa. Havia muitos bichinhos assim ruins. Havia um horror de bichinhos assim fracos e ruins. Afastou-se inquieto. Vendo a canalhada do herdeiro, o soldado ganhou coragem, avançou, pisou firme, perguntou o caminho. E Fabiano tirou o chapéu de couro. Governo é governo. Olha a humildade do Fabiano. A possibilidade da vingança. Mas vamos entender melhor. O Fabiano é tanto mais forte quanto mais próximo da Caatinga. O soldado é tanto mais forte quanto acobertado pela instituição que ele representa. A força do Fabiano vem do próprio Fabiano. Enquanto que o poder do soldado amarelo não vem dele, mas da organização a que ele pertence. É isso que é bonito, a força interior do personagem, nessa luta incansável pela sobrevivência. E quando nós vimos aqui, governo é governo, é bonito esse fragmento quando ele fala inutilizar-se por causa de uma fraqueza fardada que vadiava na feira e insultava os pobres. Aí volta de novo a questão da opressão. O soldado amarelo oprime. E é isso que, infelizmente, ainda acontece em nosso cotidiano, em muitas comunidades. Um capítulo, talvez um dos mais dramáticos, o que antecede o fim do livro, que é o capítulo O Mundo Coberto de Penas. Sim, a Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, franziu a testa achando a frase extravagante. Aves matarem bois e cabras, que lembrança. Olhou a mulher desconfiado, julgou que ela estivesse tresvariando. Foi sentar-se no banco do copiar, examinou o céu limpo, cheio de claridades de mau agouro, que a sombra das arribações cortava. Um bicho de penas matar o gado. Provavelmente sim, a Vitória não estava regulando. O capítulo é dramático porque aqui tem as aves de arribação. Por um lado é bom, porque eles conseguem um alimento. Por outro é péssimo, porque as aves de arribação elas migram para onde tem água, sinal de que a seca está voltando. Não permaneceria ali muito tempo. No silêncio comprido só se ouvia um rumor de asas. Como é que era assim a Vitória tinha dito? A frase dela tornou ao espírito de Fabiano e logo a significação apareceu. As arribações bebiam a água. Bem, olha como é difícil para o Fabiano compreender a fala da Sinhá Vitória. Olha que fragmento belíssimo na obra. As arribações bebiam água. Bem. O gado curtia a sede e morria. Muito bem.
As arribações matavam o gado. Estava certo. Matutando, a gente via que era assim, mas Sinhá Vitória largava tiradas embaraçosas. Agora Fabiano percebia o que ela queria dizer. Esqueceu a infelicidade próxima. Riu-se encantado com a esperteza de Sinhá Vitória. Uma pessoa como aquela valia ouro. Tinha ideia, sim senhor. Tinha muita coisa no miolo. Nas situações difíceis, encontrava saída. Então, demora para o Fabiano conectar a frase da Sinhá Vitória, desmembrar essa frase, compreendê-la em sua plenitude, perceber que as aves de arribação, né, quando elas chegavam, a desgraça estava ali, ela já estava voltando à seca, e aí termina o livro com a fuga. Né? Não sentia a espingarda o saco, as pedras miúdas que lhe entravam nas alpercatas, o cheiro de carniças que empestavam o caminho. As palavras de Sinhá Vitória encantavam-no. Iriam para diante, alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, porque não sabia como era ela, nem onde era. Repetia docilmente as palavras de Sinhá Vitória, as palavras que Sinhá Vitória murmurava porque tinha confiança nele, e andavam para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes, os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles dois velhinhos, acabando-se como uns cachorros, inúteis, acabando-se como baleia. Que iriam fazer? Retardaram-se temerosos. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada. Ficariam presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, Sinhá Vitória e os dois meninos. O encontro do fim com o começo, como já foi observado, forma um anel de ferro, em cujo círculo sem saída se fecha a vida esmagada da pobre família de retirantes, agregados retirantes, mostrando que a poderosa visão social de Graciliano Ramos depende do fato dele ter feito romance regionalista ou romance proletário, mas do fato de ter sabido criar em todos os níveis, desde o pormenor do discurso até o desenho geral da composição, os modos literários de mostrar a visão dramática de um mundo opressivo. O que o Antônio Cândido aqui chama de anel de ferro é essa miserabilidade. Como eu disse, a obra ela tem esse caráter de circularidade, a mudança e a fuga. O homem nordestino preso à miséria, preso ao sofrimento, ao analfabetismo, à exploração do latifúndio, o que lamentavelmente muita coisa ainda permanece nessa região brasileira. É isso, galera. Vale a pena a leitura, é um dos maiores livros da literatura nacional. Se gostou da aula, vá lá e se inscreva no nosso canal.